Boa noite! Paz seja convosco. Vamos abençoar a nossa casa? Levante a tua mão. Que essa mesma paz esteja lá dentro da sua casa. Que a paz esteja dentro da tua cozinha, no teu quarto. Que a paz esteja no teu travesseiro. Que a paz esteja na rua da tua casa. Que a paz esteja sobre a casa de todos os teus vizinhos. Que a paz esteja dentro da escola dos teus filhos, dos teus netos. Agora faz assim com o braço, ó, como se você estivesse espalhando, e que essa mesma paz esteja sobre toda a sua família. Onde a sua família estiver agora, vai receber uma espécie de refrigério. É a paz do Senhor que está tomando conta. Amém? Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês. O pastor falou uma coisa e é verdade. Apocalipse 3,16, Deus diz assim, ó, seja quente ou seja frio, porque se você for morno, eu te vomito. O que é gente morna? Gente morna é gente que não toma uma posição na vida, não tem um propósito. Gente morna é gente que tudo que começa, não termina. Gente morna é gente que acha pretexto para as coisas, para não fazer. Gente morna é ser humano mais ou menos. O que é ser humano mais ou menos, Nelson? Eu que inventei. Ser humano mais ou menos é aquele tipo de ser humano que você encontra ele, você fala, estou vendo que você está morando junto, você já casou? Mais ou menos. Mas como você já está morando junto? Estamos vendo se vai dar certo. Mas então separe. Mas ruim com ela, pior sem ela. É gente morna. É gente que você falou, e a faculdade terminou? Mais ou menos. Mas como mais ou menos? Faz 8 anos que você está lá. Mas lá é assim mesmo. Não é assim mesmo, eu sei que é morno. Então, olha, está começando uma campanha. Os benefícios da cruz. Tudo que você... Quem aqui quer ter uma família abençoada? Qual é o teu maior patrimônio? Não é. Sua família não é o teu maior patrimônio. A tua família é o teu único patrimônio. Porque nenhum outro patrimônio que você adquirir na vida substitui o teu único patrimônio, que é a sua família. Porque haverá um dia em que tudo que você adquiriu vai ficar. Você não vai levar para o céu o teu carro importado, você não vai levar a sua fazenda que você adquiriu, você não vai levar os dólares seu que você juntou, mas a tua família você pode levar para o céu. Então, se tem um patrimônio que tem valor, se chama família. E enquanto a gente não leva a nossa família para o céu, a gente pode trazer o céu para dentro da nossa casa. Então, por que eu estou falando isso? Está começando uma campanha hoje, faça um propósito, acredite nisso. Olha a oração que o pastor José Jorge fez aqui, vindo de um homem da autoridade dele, de um sacerdote com a autoridade dele. Tome posse disso, traga a chave da sua casa. Tá? A turma vai dizer, isso é coisa de tonto, deixe que fale. Vá cuidar da sua vida. Mas traga a carteira profissional, traga foto do pessoal seu, da sua família. É que eu estou acostumado com ele, daqui a pouco. Mas aí vocês me avisam, microfone, Nelson. Então está começando uma campanha, faça um propósito. Eu vou vir 7 quarta-feira. E eu já vou prevenir você. Toda quarta-feira o inimigo vai arrumar um empecilho para você não vir. Sabe, é criança que fica doente, é escorregão que você leva, é carro que bate. A vida é assim mesmo. Mas aí que você dá um passo maior, isso tem o nome, fé. E diz, nada vai me tirar da cruz, dos benefícios. Amém?
E hoje, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá em Lucas 15. Todo mundo que está aqui conhece a história que eu vou compartilhar com vocês aqui. Não há crente que não conheça a famosa parábola do filho pródigo, ou história do filho pródigo. Se você abrir em Lucas 15 e for lá no verso de número 11, e se você trouxe a sua Bíblia, faça isso. Você vai perceber que em cima do verso 11 tem um subtítulo escrito, Parábola dos Talentos, ou história. Essa é uma história contada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Conta a história de uma família. E vai do verso 11 até o 32. Isso está dando 21 versículos, porque é uma história. Mas eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou colocar aqui na tela só os 3 primeiros versículos, o 11, o 12 e o 13. Só para fazer uma introdução. E aí eu vou contar a história do filho pródigo na versão professor Nelson para vocês. Só que você mantém a Bíblia aberta e vai acompanhando a história na Bíblia para ver se eu não estou inventando, se está tudo que eu estou falando está na Bíblia. Tá? Então vamos lá? Olha lá. Diz assim, ó, e quando disse é Jesus, e disse Jesus. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, este filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa é a história de uma família. Uma família tipicamente ocidental, que no contexto era oriental, mas eu digo tipicamente ocidental porque a gente entende que é uma família composta de 4 pessoas. Pai, mãe e 2 filhos. É muito comum no Ocidente isso. Até tem um ditado que diz assim, 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Para a criação de filho, parece que esse ditado encaixa direitinho. Porque a gente tem um filho, todo mundo, um só é pouco, arrume outro. E a gente fica com medo né? Mas a gente vai para um segundo. Aí aquele segundo vem mais elétrico do que o primeiro. Aí você fala, fecha a fábrica. E o 3 é demais. Não é uma regra, tem gente que gosta, tem um monte de filho. Tem gente que tem um só, mas eu digo assim, é muito comum uma família composta de 4 pessoas. E essa é uma história de uma família, onde o filho mais novo, ao completar 18 anos, chama o pai e diz, pai, eu não quero mais ficar aqui na dependência de vocês. Eu quero viver minha vida. Eu quero sair de casa, quero fazer minhas conquistas, quero crescer lá fora do meu jeito, e eu gostaria que o Senhor desse para mim a parte da herança que me compete, e eu vou cair na estrada. E o pai repartiu a fazenda. O pai era um fazendeiro, muito bem sucedido, repartiu metade da fazenda e deu para esse menino. E esse menino, alguns dias depois, caiu na estrada. Caiu no mundo. Mas caiu no mundo com dinheiro no bolso. E cair no mundo com dinheiro no bolso é bom demais. Com dinheiro no bolso muda toda a história, porque com dinheiro no bolso você é paparicado, você é bajulado. Com dinheiro no bolso, onde você chega, as portas se abrem. Com dinheiro no bolso, você vai no barzinho, paga a rodada de cerveja. Com dinheiro no bolso, a música que você pede, cantam para você. Com dinheiro no bolso, chove de mulherada na sua horta. Com dinheiro no bolso é fácil.
Com dinheiro no bolso, você senta no barzinho e já coloca uma loira gelada em cima da mesa, já enche de loira quente em volta da mesa. Com dinheiro no bolso, você já começa a investir em você. Por exemplo, com dinheiro no bolso, você não usa qualquer relógio. Não. O relógio que você pagou R$25 marca a mesma hora de um relógio de 10 mil. Então, um relógio qualquer dá para tocar na vida. Agora, quando você tem dinheiro, aí você já compra um Rolex. Aí você anda mostrando o Rolex para a turma que você tem. Com dinheiro no bolso, você não usa qualquer celular. Você já usa aquele top, a hora que você tira, todo mundo fica olhando. Com dinheiro no bolso, você já põe uma correntinha de ouro no pescoço. E esse menino caiu no mundo e foi viver com metade da herança do pai. Mas, como todo mundo sabe que a boa administração ainda não é um dos dotes de um jovem de 18 anos, a Bíblia diz que esse menino começou a gastar dissolutamente esse dinheiro, sem eira nem beira, sem medir, e o dinheiro acabou. Porque o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acabou, esse menino percebeu que as amizades que ele adquiriu lá no mundo, as amizades eram baseadas naquilo que ele tinha. E quando ele deixou de ter, os amigos vazaram. As portas que eram todas abertas para ele já não abriam mais. As loiras já sumiram todas. Esse menino faz o que a maioria das pessoas começa a fazer quando começa a declinar na vida. Ele começa a desfazer das coisas que foi adquirido na vida. Ele começa a vender o relógio, que ele pagou 10 mil, por 1.000. Por quê? Porque precisa comer. Aí o celularzão, que era bonito, que fazia, vende a preço de banana. Vende a correntinha e foi desfazendo. A ponto, diz a Bíblia, desse menino começar a passar fome. Verdadeiramente esse menino virou um indigente, um morador de rua. Esse menino não tinha onde dormir, não tinha onde ficar, não tinha o que comer. Ele virou um pedinte. Um menino que tinha tudo na mão. De repente, começa a viver na rua, dormir na rua, viver de as pessoas pagarem alguma coisa para ele comer. E aí, a Bíblia diz que aparece na vida desse menino um bondoso fazendeiro. Pode fazer uma aspa nesse bondoso fazendeiro, que diz assim para ele: eu vou te ajudar. Eu tenho criação de porcos. E se você quiser trabalhar para mim, eu levo você para apacentar porcos para mim. Na hora o menino falou: estou dentro. Ele era trabalhador. Daí o fazendeiro disse: então, mas só que é o seguinte, eu preciso de gente para trabalhar, mas não tenho dinheiro para pagar. Como você está precisando comer, precisando de um lugar para ficar, então vamos combinar o seguinte: você vai trabalhar para mim a troco de comida. Só que você vai comer a mesma comida que é dada para os porcos. As alfarrobas que é dada ao porco, a lavagem que chega, você pode escolher ali comer. E é o que eu tenho para te oferecer. Eu acredito que, a primeiro momento, esse menino não aceitou. Mas quando o estômago começa a gritar de fome, quando o leque nosso de escolhas começa a fechar, a gente abraça o que aparecer. E esse menino aceitou a proposta. Esse menino literalmente foi viver uma porcaria de vida. Foi viver no meio dos porcos. Foi viver, dormir, comer junto com os porcos. No meio da lama, no meio do chiqueiro, da pocilga. E esse menino começou a ter uma vida suja, imunda, junto com os porcos. Aí, diz a história, que um dia,
a ficha desse menino caiu. Aliás, parece que isso é muito comum de acontecer na maioria de nós. A gente precisa estar vivendo no limite da miséria para essa bendita ficha cair na nossa vida. Parece que precisa a gente estar no fundo do poço, vivendo no momento que você não tem mais um capim para se agarrar, para daí essa bendita ficha cair, a pessoa falar, eu preciso de ajuda. Buscar uma igreja, buscar um pastor para conversar. Parece que a gente dificilmente vem quando está bem, vem quando está... Não, a gente tem que estar ali, no meio do porco, no meio do chiqueiro, para daí a gente acordar para a vida. E isso aconteceu com esse menino. E esse menino disse assim, meu Deus, eu sou filho de um fazendeiro. Os empregados do meu pai comem melhor que eu, dormem melhor que eu, têm salário. E olha o que eu fiz na minha vida. Meu Deus, eu não saí de casa brigado, eu não saí expulso, eu saí de bem. Por que eu estou fazendo isso comigo? E aí ele toma uma decisão, ele fala, eu vou voltar para casa. Vou pedir perdão para Deus, e vou pedir perdão para o meu pai. E vou dizer mais ainda, vou dizer para o meu pai que se ele não me quiser aceitar como filho, ele não precisa me aceitar como filho. Ele pode me aceitar como um dos seus funcionários. Mas se ele permitir que eu volte, eu vou voltar para casa. E esse menino cai na estrada e volta para casa. Naquela época não tinha celular, não tinha comunicação. E o pai, a Bíblia não conta quanto tempo isso levou, a distância que estava, quantos dias ele levou para voltar, quanto tempo ele ficou fora. Mas a Bíblia diz que esse homem, o dono, o fazendeiro, está no quintal da fazenda, ali fora, e avista vindo uma pessoa lá no alto do morro. E ele força a vista, e ele não acredita, é o filho que está voltando. A Bíblia diz que esse homem é tomado por um espírito de alegria. E ele vai de encontro ao filho, e os dois se abraçam nesse encontro, chorando. Esse menino pede perdão, pai, me perdoe, eu errei, pai. Eu fiz tudo errado, pai. Eu gastei tudo. Só que se o senhor me aceitar de volta, pode me colocar num cantinho aí, me trate como um empregado, não precisa me tratar como filho. Mas pai, igreja, pai não ama filho pelo que o filho fez. Pai ama filho pelo que o filho é. O pai que é um verdadeiro pai não desiste de filho. Você sabe por que Deus não desiste de você? Porque para Deus não importa se você tem título de coronel, de gerente, de diretor, de político, você pode ser o que for aqui na terra, porque um dia todos esses títulos vão cair. Para Deus, você só tem um título, você é filho. Você é filho. Tanto que Jesus nos ensina, como que eu devo orar, como que eu devo tratar Deus. Porque você vai no Velho Testamento, tem um monte de nome para Deus. Então, no Novo Testamento, Jesus nos ensina, quando você for falar com Deus, chame Ele de Pai. Então, o pai não desiste. E aí o pai chama alguns empregados e diz assim, dá um banho nele. Corta o cabelo dele, faz a barba desse menino. Possivelmente ele estava descalço, o pai diz, bota uma sandália no pé dele. Abre a gaveta e pega o anel que é da família e coloca de volta na mão dele. Matem o melhor bezerro que nós temos na fazenda. E diga para todo mundo parar de trabalhar. Porque a fazenda agora está em festa. O meu filho voltou para casa. E se a história terminasse aí,
a gente diria assim, ó, e todos viveram felizes para sempre. Mas a história não termina aí, porque diz que o filho mais velho estava no campo trabalhando. E naquela época a gente saía cedo e não tinha como avisar. E voltava no horário que normalmente voltava, sei lá, 5, 6 horas da tarde. E isso tudo deve ter acontecido numa manhã ou na hora do almoço, sei lá. Quando dá mais ou menos 6 horas, o filho mais velho está voltando para casa. Quando chega lá, ele vê aquela muvuca, aquela festa, sanfoneiro tocando sanfona, violão, o boizinho já rolando no rolete, a mulherada com panela fazendo comida, gente dançando, aquela cantoria, aquela euforia. E aí o irmão mais velho diz assim, ué, o que tá acontecendo aqui? Você não está sabendo, seu irmão voltou para casa. Seu pai foi tomado por um espírito de alegria, que seu pai só falta soltar o coração para a boca, seu pai está numa felicidade, seu pai falou que não tem hora para acabar, nós vai amanhecer festejando. Mas a Bíblia mostra que esse menino não quis entrar na festa. Não gostou. E ficou zanzando lá no quintal. Aí alguém entra lá dentro e dá um toque para o pai. E o pai sai lá fora, vai até o filho e diz, o que está pegando, filho? O pai, o senhor acha que está certo o que o senhor está fazendo? Pai, eu fiquei aqui do teu lado, eu nunca te abandonei. Todos os momentos do Senhor, altos e baixos, mas eu estava aqui. Eu fiquei sempre com o Senhor, ajudando em tudo. O Senhor nunca, Pai, mandou matar um cabrito para que eu festejasse com meus amigos. Agora esse outro teu filho volta, que gastou todo o teu dinheiro com meretrizes, com bagunça. O senhor manda parar a fazenda e dar uma festa. Está errado o que o senhor está fazendo. Faz sentido, não faz? Mas aí o pai diz para ele assim, filho, mas é seu sangue. É o nosso DNA. Você disse bem, você nunca me abandonou, você sempre esteve aqui. Mas esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Filho, deixa disso. Nós somos família. Vamos entrar lá e dar um abraço no seu irmão. E a história termina aí. Nós não sabemos se ele entrou ou não entrou. Nós não sabemos o que aconteceu depois disso. Mas é a história de uma família, a qual eu dei o seguinte tema: o retrato de uma família infeliz. Uma família que está passando por um momento da vida em que mostra o retrato de uma família onde as coisas não vão bem. Uma família tipicamente igual à nossa, mostrando que há fases na nossa vida que a gente vive, sim, crises. Uma crise de um filho mais novo que quer ir embora de casa, uma crise agora do pai com o filho mais velho, que cobra do pai por não fazer para ele o mesmo que está fazendo para o mais novo. Uma crise agora entre dois irmãos, onde um não festeja a volta do outro, não se alegra com o retorno do outro. E uma família que está precisando de uma direção. Uma família onde as coisas não vão bem. E aí, qual é meu intuito aqui? Quero nessa noite, a despeito de você que já ouviu tanto a história do filho pródigo, talvez algumas pessoas aqui até pregaram sobre o filho pródigo, mas às vezes
a gente não parou para analisar algumas marcas nessa história que levou essa família a viver uma crise ou uma infelicidade dentro do casamento, da família. Marcas que estão aí e que a gente consegue olhar e que talvez sirva para você nessa noite. Que talvez você veio para um culto como esse e a sua família não anda bem. Ou talvez existam marcas que nós vamos falar nessa noite que está vivendo dentro da tua casa que pode levar a tua família a passar por uma crise. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção para tentar analisar comigo quais são essas marcas. E uma delas, ou a primeira, é essa daqui, ó. Mãe ausente. Digam, mãe ausente. Vocês percebem que é uma crise entre o pai e o filho mais novo. Uma crise entre o pai e o filho mais velho. Uma crise entre os dois irmãos. Mas eu pergunto para vocês, onde está a mãe do filho pródigo? Alguém aqui pode me dizer se essa mãe existia ou não? Existe algum teólogo aqui, mais experiente que eu, que pode dizer se esse homem era viúvo ou não? Qual era o nome da mãe do filho pródigo? Será que a mãe do filho pródigo estava ali? Eu acho que a mãe existia, a mãe fazia parte, mas ela estava ausente mesmo que estando presente. Então a primeira dica dessa noite é isso. Uma família que tem todo o potencial para viver uma crise dentro da sua casa, é aquela onde a mãe está ausente. Onde a figura materna, a figura do líder feminino dentro da casa, não é tratado na mesma essência que tem que ser tratado. Onde a mulher não passa da fazedora, a mulher não passa da cozinheira da casa, da passadeira da casa, não passa da secretária do lar, ela é do lar. E não há nenhum mal nisso, porque eu sei que há mulheres que estão aqui hoje que fazem isso com o maior prazer do mundo. Há mulheres que se orgulham de ser a fazedora da casa, de cozinhar para sua prole, sente prazer em fazer algo novo, botar à mesa. Por quê? Porque isso é divino, isso é lindo, isso é um papel verdadeiro de mãe. Não há pecado nenhum na mulher fazer isso. O pecado está quando a mulher é só isso dentro do lar. E que quando precisa tomar uma decisão em família, ela não é consultada. É uma mulher ausente mesmo que o tempo todo presente. É uma mulher que só é reconhecida por aquilo que ela faz. Mas se ela deixar de fazer, aí ela percebe que o amor que todos têm por ela não está na mesma proporção em que ela oferece para os outros. Porque basta ela atrasar uma janta, para daí alguém levantar a voz, isso é hora. Basta ela esquecer de lavar uma bermuda que ficou no cesto de roupa suja, para daí ela perceber que aquela que ela ama e dá na mesma proporção, levanta a voz, cobrando, como se ela fosse uma empregada dentro de casa. Irmãos, que essa palavra sirva para mim e para você, homem que está aqui hoje. A gente precisa valorizar muito mais a mulher que existe dentro da nossa casa. Porque, vamos lá, dia do aniversário dela, dia das mães, o que a gente dá para a mulher de presente? Um aspirador de pó.
das mães, se chama as criançadas e diz, hoje nós vamos arrebentar, porque cada um vai dar um presente para a mãe. Você vai dar uma frigideira, você vai dar uma panela de pressão, e eu, como sou o pai, vou dar uma air fryer para ela. Mulheres, me ajuda aí. Dia Internacional da Mulher, dia das mães. O que você prefere ganhar de presente? Você quer ganhar um presente que seja coletivo, para que todo mundo use e desfrute do presente que você ganhou? Ou você quer ganhar um presente para a passadeira da casa? Você quer ganhar um presente para a cozinheira? Você quer ganhar um presente para a lavadeira da casa? Ou você quer ganhar um presente que seja só seu? Um presente que seja o seu número, um presente que ninguém vai conseguir usar, porque mesmo que fique pendurado lá no guarda-roupa, é seu, o número é seu. Respondam para mim, mulheres de Deus, item 1 ou item 2? 2, pô! Ai, bem, pensou que eu ia esquecer do seu aniversário, né? Não esqueci. Olha o que eu comprei para você, um ferro. Não, mas esse aqui é do Polishop. E tem mais, não estoura a bexiga, mas passa a sua roupa. Ela para não quebrar suas pernas, ela dá um sorrisinho assim, fala, ai, um ferro que era o que eu sonhava ganhar hoje. Mas na cabeça dela está falando, quanto que ele não pagou isso na Polishop? Se ele desse dinheiro para mim, eu ia gastar na Shein. Eu ia comprar tudo em roupa para mim. Porque, homem, pelo amor de Deus, ela quer jantar fora. Ela quer ganhar um vestido, homem. Ela quer ganhar um brinco, ela quer ganhar um anel da Romanel. Ai, mas custa 2.400, não tem problema, passa o cartão em 12 vezes. 12 de 180. Se a sua mulher não valer 12 de 180, então o que você está fazendo da vida? Olha, Jeová está falando. Eu não sei se os homens estão escutando, mas Jeová resolveu abrir a caixa de ferramenta. Sua mulher quer jantar fora, quer que você leve ela no coco bambu, que é caro, mas não tem problema. Aí ela senta lá, vai ficar 600, ai, mas 600, você merece. É seu aniversário, e se ficasse o dobro, eu trazia você aqui também. E daí ela senta assim, ela fala assim, ai, só tem gente importante aqui, né? Aí você fala assim, só que a mais importante deste lugar acabou de chegar. Aí ela se faz de sonsa, pastor José Jorge. Aí ela fala assim, quem? Aí você fala, você. Porque para mim, toda essa turma que está aqui não tem importância nenhuma. Mas você é mais importante, porque você vai viver comigo o resto da minha vida. E a hora que eu sair daqui é com você que eu vou dormir. Isso é, se eu dormir. Olha, se não é de Deus, vai dar. A gente acha que presente caro é o que presente que elas precisam. Presente caro não é para dar, é obrigação sua. Ter uma boa geladeira, uma boa máquina de lavar, um bom aspirador, um bom robozinho para andar para o chão. É você que tem que dar mesmo para facilitar a vida. Coitada dessa mulher. E tem cara que chega em casa, ainda fala, às vezes chega, coitada, está lá de lenço na cabeça, cheirando alho. E daí ela fala assim, eu estou cansada. Aí o cara é cabeçudo. Aí o cara fala assim, cansada por quê? Você ficou o dia inteiro aqui? Eu que passei o dia trabalhando. Vá cuidar de casa para você ver. E a gente acha que porque ficou o dia inteiro fora, trabalhou mais do que ela. Ledo engano.
que essa mulher não para um minuto. É a primeira a levantar, já passar o café, tem que preparar essas crianças tudo para ir para a escola. Isso é se já não levantou de madrugada para dar de mamar, para pôr chupetinha que caiu da boca, porque o cara está lá dormindo. E aí começa o dia dela, e vai, leva um para a escola, daqui a pouco já tem que vir, tem que buscar ração para cachorro, tem que fazer a comida do almoço, aí tem que buscar a mistura que faltou, aí acaba o gás, já tem que ligar para trazer um gás aqui, que eu tenho que preparar isso aí, que logo já tem que voltar outra turma, aí vai e tem que tirar cocô de cachorro que está no quintal ainda, e não tirou lá, e você volta às 5 horas, e essa mulher ainda tem muita coisa para ser feita, porque a noite dela ainda não acabou, tem janta para fazer, tem que pôr os cães para dormir, tem que fazer lá, e você vem, tem que dar uma moral, pô. Nossa, Jeová, hoje, gente, acho que é eu que estou apanhando também aqui, viu? Porque mulher é um poço, mulher é um poço de sensibilidade, mulher é um poço mulher precisa ser elogiada, mulher precisa ser paparicada, mulher precisa ser presenteada, mulher precisa ser alisada, mulher precisa ser pegada. E aí, se tem mulher aqui dentro que concorda comigo, diga glória a Deus para ajudar o pregador. Cara, do jeito que Deus está falando aqui, nós podíamos amanhecer falando. Né? Porque, e a gente é assim, ó. A gente vai trocar de carro, não consulta. Não consulta. A gente está vendo, está coisando. Aí ela diz assim, eu acho que não é hora de trocar de carro. Aí a gente, como cabeça da casa, nós é que somos... Ela é auxiliadora. E a gente toma posse disso, a gente gosta de ser o sacerdote. Aí a gente diz assim, ó, por isso que eu não gosto de contar nada para você. Porque se fosse outro que fosse trocar de carro, você concordar, mas você não concorda. E outra, carro, você não entende de carro. Quem tem que ver carro sou eu. Eu que conheço de motor, coisa de marca, é eu que vou ter que experimentar, ver se o carro é bom. Então... você, por favor, eu sei o que estou fazendo. Aí ela fala assim, ó, então troque. Eu não sei o que Deus botou nessas mulheres. A turma fala que é um tal de sexto sentido. Mas é a pura verdade. Quantas coisas erradas nós já fizemos nessa vida por causa de não ouvir essa mulherada. Aí a gente troca o bendito carro e começa a dar tudo errado para nós. E daí o pior é que nós temos que morar no mesmo teto dela. Aí a gente fica desviando toda hora dela para não ouvir aquela bendita frase, eu avisei. Dá vontade de estrangular, não dá, Evandro? Dá, Evandro, pode falar que dá, Evandro. Qualquer coisa você fala que o pregador mandou. Viu? Então, cara... eu não sei, essa mulherada, um dia Abraão teve um filho fora do casamento, com Agar, Samuel, e depois teve um filho com Sara, que era sua esposa, e aí Isaac, e todo mundo vivendo debaixo da mesma casa. Aí teve um dia que a esposa dele, Sara, disse assim para Abraão, eu não quero mais Agar e o teu filho aqui morando com nós. Mas como assim? Pode mandar andar que não vai ficar mais com nós não. Eu não quero. Olha a situação que Abraão viveu. Era filho dele, pô. Era filho dele, do mesmo jeito que era Isaac. Como que eu vou botar na rua? Aí Abraão, como um bom homem de Deus, Abraão foi consultar Deus. O que eu faço? Sabe o que Deus falou? Ouça a tua mulher. Dê tudo que ela precisa, o seu filho precisa, e mande ir, porque a sua esposa está mandando. Irmão,
E eu aprendi isso na vida. Quando Deus não está respondendo você, ouça a tua mulher. Porque eu não sei, mano. Elas falam e falam com sabedoria. E eu preciso mudar, senão nós não fica só na mulherada aqui, né? Segunda marca. A primeira é? Não, a primeira é? E a segunda é? Pai omisso. Ou pai extremamente benevolente. Pai que é bom demais. Pai que não sabe falar não. Ou pais que não sabem falar não. Pai que tudo pode, por quê? Porque fica mais fácil de tocar a família. Vai, faz. Veja no caso do filho pródigo, o texto que nós lemos. Observe a hora que o menino fala com o pai, que ele quer ir embora. Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Veja que não tem vírgula, não tem nada. E ele repartiu por eles a fazenda. Mas que pai que é esse? Que pai que é esse que não conversa? Não, peraí, filho, como assim está querendo ir embora? Deixa eu te falar uma coisa, eu já tive sua idade, também já tive vontade de sair. E vou dizer para você, a maioria na sua idade quer sair. Como assim dai-me a parte da herança? Eu não morri. Você quer uma força, eu te dou. Mas metade da herança, espera eu morrer. Que pai que é esse? Você já falou com a sua mãe? Sua mãe já está sabendo disso? Igreja, ir não está errado. Ir embora não está errado. Aliás, eu acho que todo mundo em algum momento da vida tinha que morar sozinho. Para aprender a dar valor, para crescer. Porque morar sozinho cresce. Mas ir sem orientação, ir sem um propósito, ir sem uma retaguarda, uma família dando apoio. Minha filha ficou 6 anos e meio morando na Bolívia, mas em nenhum momento ela ficou ausente. A todo momento nós tínhamos o apoio, usando o recurso que tinha na época, e hoje o recurso é muito melhor ainda, mas, enfim, ir não tem problema. Mas qual o endereço, onde está indo, qual o contato? Agora, ir dando um de aventureiro e o pai reparte assim, calma aí. Igreja, é só eu que estou tendo essa impressão? Ou você também tem percebido que os pais de hoje em dia estão muito mole? Estão ou não estão? Estão muito mole. Porque na sua época, me ajuda aí, vê se a sua casa era muito parecida com a minha. Seu pai recebia uma visita. Aí seu pai estava conversando com a visita e você correndo. Pá, pá, pá. Aí seu pai já começava a ficar incomodado, aí você voltava. Pá, pá, pá. Aí você cometia um erro, mas acho que gravíssimo. Você passava correndo no meio dos dois. Pá, pá, pá. Responda para mim, o que seu pai falava? O que seu pai falava? Seu pai não falava nada. Seu pai só olhava. Era o que bastava. E aí, se esse olhar viesse acompanhado de um gesto, tipo assim, ó. Ah. Ia começar a dar uma coxada aqui assim. Você já ia na mãe do seu pai fez, mas eu estou falando para você, você não para de correr, seu pai vai pegar você, você não escuta. E não tinha conversa. O seu pai ia pegar você. Não tinha amolecer nada. Quem aqui apanhou de pai quando era criança? Misericórdia, abaixa o braço. E quem que carrega ódio de pai porque apanhou? Não, a gente ama e sente saudade dele, e às vezes sente saudade da surra raiada que nós levava. Por quê? Porque é o que fez de você ser quem você é. Que o professor Nelson hoje não foi faculdade, não foi livro, não. Foi a disciplina que nós tivemos de um casal de analfabeto que sabia ensinar educação, se portar. E não tinha conversa. Seu pai, a visita ia embora, seu pai entrava, você já ficava lá esperando para apanhar.
Aí ele falava assim, vou tomar um banho primeiro. Aí você ficava lá, ai meu Deus. Você já tinha rezado para tudo quanto era santo. Aí ele descia do banho. Aí você falava, agora vai pegar eu. Aí ele falava assim, está pronta a janta, velho? Vamos jantar. Aí falava para você, senta aqui para jantar. Você nem comia, como que você vai comer? Do lado do seu algoz que ia arrebentar você depois. Aí terminava a janta. Ele falava, tem café? Aí sua mãe recolhia tudo, ponhava café. Aí até acendia uma luzinha de esperança na sua cabeça. Achou que ele esqueceu. Não esqueceu, fazia parte do processo. Ele só estava mostrando para você quem que mandava ali. E a hora que terminasse o café, ele falava assim para você, com a maior calma do mundo, nós precisamos conversar. E eu, ignorando seu pai, não sabia conversar, já vinha arrebentando. E hoje a gente quer ser brother. Hoje, imagina, eu já fico tão pouco, agora eu vou brigar. Pois é. E a gente vai deixando. E depois, a gente não sabe falar não. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu estou vendo aí você comentando que até já comprou ingresso. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Você não vai nessa rave. Mas já comprei ingresso. Faça o que você quiser. Põe fogo, dê para outro, faça o que quiser. Mas você não vai nessa rave. Olha, eu estou vendo você comentando, fazendo plano. Então, deixa eu falar para você, menina, você é mulher, você não vai descer para a praia com esses jovens que vocês estão combinando para passar esse feriado prolongado. Mas não vai, pronto, acabou. Eu sou teu pai e eu disse não. Aí fica trancado no quarto, fica uma semana sem falar com ninguém, quer que o pai morra, não tem problema, deixe lá. Mas não vai. Quantas pessoas que nós encontramos hoje, com 35, 40 anos, que diz assim para nós, se naquele dia, pastor, o meu pai tivesse dito não, se meu pai fosse um pouquinho mais duro, e não permitisse que foi lá que eu conheci essa maldita droga, que até hoje eu não consigo me libertar. Pastor, tudo virou a chave da minha vida naquela praia que eu fui. Eu fui abusado e até hoje, 30 anos depois, eu ainda continuo abusado. Se o meu pai tivesse dito não, vai. Porque às vezes, igreja, a gente tem mãe que diz assim, eu quero ser a melhor amiga da minha filha. Você não vai ser a melhor amiga da sua filha. Porque você é mãe. A sua filha, na adolescência, vai arrumar a melhor amiga dela lá na escola. Quando ela tiver 12, 13 anos, ela vai ter uma melhor amiga e ela vai contar, vai revelar, vai compartilhar com essa melhor amiga coisas que você nem imagina e que nunca ela vai contar para você. E está tudo bem, porque você é mãe. O primeiro beijo, o primeiro namoradinho, ela fala com a amiga, eu quero ser amiga. Você é mãe. Eu quero ser, você é pai. E muitas das vezes, igreja, quando eu falo de pai omisso, sabe quem eu lembro? De Davi. Davi é tido e reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Agora, Davi, a despeito de ser um homem reconhecido por Deus, olha a família que Davi deixa registrado na Bíblia Sagrada. Davi tinha uma filha chamada Tamar, muito linda, uma menina linda. E tinha um filho chamado Amenom. Não eram da mesma mãe. Davi casou 7 vezes. Teve 7 esposas. E Tamar era filha de uma e Amenom era filho de outro. Só que Amenom começa a olhar para a irmã, ou meia-irmã, e começa a ter desejos por essa irmã. Começa a olhar para a irmã e ver a irmã de uma forma diferente. Pô, minha irmã é gata.
E ele monta um plano. Ó, eu vou fingir que eu não estou bem, que eu estou doente, e preciso de alguém para cuidar de mim. Aí vocês pedem para Tamar vir cuidar de mim. E quando ela vir, eu vou pegar ela. E foi exatamente o que aconteceu. Tamar vai lá para cuidar do irmão, e simplesmente Amenom estupra a própria irmã. Davi agora tem uma filha estuprada, um filho estuprador. E eu pergunto para vocês, o que Davi fez? Davi não fez nada. Isso aí o tempo apaga. Mas tinha um terceiro filho, chamado Absalão. Absalão gostava muito de Tamar, como gostava também de Amenom. Mas por que Amenom fez isso para a irmã? Ele não aceitou. Foi ele que foi lá, deu amparo. Foi ele que consolou a irmã. E foi ele que cobra do pai. O senhor precisa fazer alguma coisa, como isso? Não se intrometa. Sai tudo em família, fica só entre nós. Não precisa, e deixe que uma hora nós põe uma pedra em cima, uma hora o tempo passa. Pois é, o tempo podia passar, mas não passou no coração de Absalão. O ódio, a raiva vai tomando conta daquele garoto. E ele diz assim, se meu pai não faz nada, pode deixar que eu vou fazer. E aí ele deixa passar um tempo, para amenizar as coisas, chega para Davi e diz assim para o pai, pai, posso eu e os irmãos, aí os homens, fazer uma caça? Uma excursãozinha, nós vamos passear e fazer uma caça. Aí Davi, pode, olha aí, está vendo? Olha as coisas voltando ao normal já. Mas ele tinha feito um plano. E nessa caça, sabe o que ele faz, Absalão? Ele mata o irmão Amenom. Davi agora tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado e um filho assassino. Eu pergunto para vocês, o que Davi fez? Davi não fez nada. Absalão, com a certeza de que Davi ia fazer, foge rapidamente para a casa do avô, que era pai de uma das esposas de Davi, mas não era predileta, porque não era a primeira, e que tinha raiva de Davi. E o avô dá cobertura e diz, fica aí. Ele vai vir mesmo atrás de você, mas se vir, nós pega ele. Aqui dentro ele não entra. E Absalão ficou lá, e o avô também. E todo ressabiado, porque Davi vai vir, Davi vai vir. Pasmem vocês. Sabe quanto tempo passou? 3 anos. 3 anos e Davi não procurou Absalão nem para tirar satisfação. Sabe o que aconteceu? O ódio aumenta ainda mais, com a ajuda do vô que incendiava ainda mais. Aí eles bolaram um plano para invadir o reino e tomar o trono de Davi. E foi o que aconteceu. Davi tem que sair para o fundo do reinado para não ser morto pelo próprio filho. Foge e ele toma o reino. Aí, para encurtar a história, Davi, junto com alguns homens, se mobiliza de novo. Davi era um homem de guerra, era um homem bom nisso. E aí, monta todo um exército para tomar o reino de volta. E Davi dá uma ordem, mas não toquem em Absalão. Deixa Absalão, pega o Absalão mais vivo. E aí eles invadem o reino para tomar de volta. Absalão, para fugir, monta num cavalo e sai fugindo com o cavalo. Absalão era muito lindo. Absalão era vaidoso. Absalão, ele tinha um corpo bonito. Absalão tinha um cabelo que ele era vaidoso, ele colocava fio de ouros para quando andasse no sol, brilhasse o cabelo dele. Era um menino, e Absalão monta no cavalo e sai galopando, fugindo. Uma guarda, uma junta de guarda, com o chefe do exército, sai em perseguição a Absalão. Absalão, fugindo com o cavalo, passa por baixo de uma árvore. E os cabelos de Absalão enroscam no galho da árvore. E o cavalo vai embora e Absalão fica pendurado pelos cabelos na árvore. E Absalão se bate, mas não consegue soltar. Chega a tropa da guarda e para. O chefe da guarda desce do cavalo. E desobedecendo a ordem de Davi, chega na frente daquele menino lindo, pendurado na árvore. Pega uma espada e atravessa
o corpo de Absalão. E Davi agora tem mais um filho morto. Agora Davi resolve fazer alguma coisa. É ele que vai até lá, o corpo do menino no chão, e Davi chora arrependido. E Davi diz assim: Absalão, meu filho Absalão, queria eu estar no seu lugar. Pois é, um pai que diz que trocaria de lugar com o filho morto, mas que não viveu a vida que o filho tinha enquanto estava vivo. Um pai agora que já chorava, mas em cima do cadáver de um filho. E Deus olha para Davi e diz assim: ó, por tudo que você fez, pelo traição, pela morte do amigo, Deus olha para Davi e diz assim: ó, nunca haverá paz dentro da tua casa, e nunca a espada se afastará da tua família. Mostrando para mim e para você, que você e eu, ser um homem de Deus, não nos isenta de ter uma família totalmente destruída. Por ser omisso, por ser às vezes benevolente demais. Nós precisamos aprender isso. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi deixa registrar na Bíblia Sagrada uma das piores famílias que a Bíblia já teve. E aí a pergunta é, Nelson, então o que fazer para mudar esse retrato? Aí pela história a gente vê que aquele menino deu uma virada de chave na vida dele. O dia que esse menino resolveu voltar. Voltar e pedir perdão. Queria que o louvor já se posicionasse, porque eu já estou acabando. Agora é a hora que eu achei que tu ia fazer. Queria que o louvor já se posicionasse, porque eu já estou acabando. Ai, que delícia. E sem influenciar em nada, lógico, né? Sabe o que acontece, igreja? Nós temos que fazer a lição de casa. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, a gente vem simplesmente porque a gente tem família. De que vale ganhar o mundo? De que vale morar dentro de um condomínio, ter um carro importado e não ter uma família? Uma família que a gente não veja a hora de voltar para casa. Você já viveu isso que eu vou dizer para você? Você viaja, vai conhecer um lugar bem legal, Aline. Vai num lugar paradisíaco, fica 7 dias. Lugar lindo. Só que a gente tem que voltar. Aí você volta. Aí a hora que você entra dentro da sua casa, você diz assim: viajar é bom. Mas como é bom voltar para casa. Você já falou isso? Sabe por quê? Porque nada nesse mundo substitui a tua casa. A tua casa é um lugar onde as pessoas têm retarda para sair e têm pressa para voltar. Porque a tua casa é o melhor lugar do mundo para se estar. Você já viveu isso? Às vezes você está num hotel tão chique, uma cama daquelas king size, 5, 6 travesseiros, de pena de ganso, vivendo no paraíso. Aí você volta para casa, aí na primeira noite sua, você põe a cabecinha no seu travesseiro e diz assim: ai, que saudade do seu travesseiro. Sabe por quê? Que o melhor travesseiro do planeta Terra é o travesseiro que você põe à tua cabeça. Nada vai substituir. Eu acho, na minha humilde opinião, pastor José Jorge, que Deus deixa a gente viver essa experiência para a gente não assustar muito quando chegar no céu. Porque é muito parecido. Eu acho que o dia que nós estivermos entrando no céu,
aí Deus vindo de encontro, a gente vai dizer assim: Deus, viajar foi bom, mas voltar para casa é a melhor coisa do mundo. Vamos se colocar em pé. 7, quarta-feira. Os benefícios da cruz. Aleluia. Leva a cruz para dentro da tua casa. Vamos cantar a hora que vocês quiserem. Pode botar letra se você quiser. Um novo coração do Um dia Deus viu graça em você e te trouxe para um lugar como esse. Aí Deus fez uma transfusão de sangue em você, fez um transplante de coração. Aí Deus falou assim: a partir de hoje você é raça eleita, sacerdócio real, fruto deste novo coração. Declare: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. ó, não tem mais jeito, nós já estamos entrelaçados. Você já foi fisgado pelo Senhor. A cruz já está em você. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo com Qual é seu compromisso hoje? do grande amor de Cristo. Então toque nesse que está do seu lado e diga isso: eu preciso de ti. Diga isso para alguém que está do seu lado: precioso, você é precioso na minha vida. Bem baixinho, coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, é em nome do Teu Filho Jesus que nós nos reunimos. Teu Filho começou numa manjedoura e terminou numa cruz. E hoje nós estamos aqui buscando os benefícios. A cruz talvez seja mais que um símbolo. É onde Jesus morreu para nos livrar de tudo o mal, o pecado. Deus, eu não conheço ninguém que está aqui, mas o Senhor sabe por que está aqui. O Senhor conhece cada vida, cada alma, cada desejo. A Bíblia diz que o Senhor tem o nosso nome escrito na palma das tuas mãos. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor chama cada um pelo nome. Como eu sei que o Senhor fala individual na multidão, o Senhor está falando com cada um que está aqui hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance, Deus, que haja o sobrenatural nesta igreja, que não seja mais uma campanha, mas que seja, Deus, um mover sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, que esse altar seja testemunho dos milagres que o Senhor fez através dessas 7 quarta-feiras que estaremos aqui. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Nós queremos depositar todas as nossas angústias, todos os nossos desejos, todos os nossos problemas aos pés da cruz. Em nome de Jesus, amém. Só quem crê, diga amém. Deus abençoe vocês.